Pessoal, é o seguinte, a Virgínia, ela foi, tem as notícias aí? Ela foi indiciada pelo pela CPI das Bets, tá? E a gente vai ver, a gente vai ler como que foi o indiciamento dela. É aquela coisa, eu não vou falar desse assunto quando virar, enquanto for uma coisa que não é necessário, né? Só quando eu sentir que vai ajudar alguma coisa, ou é válida a minha opinião sobre o assunto, é válida a minha visão sobre o assunto. Então, eu vou falar nesse momento porque aconteceu algo grande, tá? Aconteceu algo grande. Ela realmente foi indiciada e outras pessoas também foram indiciadas. Como isso é algo extremamente grande, realmente teve alguma ação em cima das pessoas responsáveis, a gente vai ver sobre. Deixa eu pegar as notícias aqui, manda as notícias para mim. E a gente vai ler sobre o assunto, tá? Vou pensar sobre e vou dar minha opinião. Espera a Adriana mandar aqui. Bom, o Caio Campos colocou assim: não vou nem falar o que é grande aqui, Felfel. Irmão, vamos falar sério aqui, tá bom? Olha só. A notícia G1 com a lista dos indiciados, pronunciamento da Deolane. Ah, a Deolane foi indiciada também? A Deolane ela já foi até presa, né? A Deolane já foi até presa outrora, tá bom? Bom, vamos ver aqui, ó. O que acontece. Familhão, escaneia agora sua chance de ganhar. Que porra é essa, cara? Perdeu os QR Codes? Que porra é essa? Por que tem um Luciano Huck aqui? Tá. Ganhar o quê, cara? Não quero ganhar nada, não. Pelo amor de Deus, sai, desgraça. Montagem com as fotos da influenciadora Virginia Fonseca e Deolane Bezerra. A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Tronic, Podemos MS, pediu em seu parecer 16 indiciamentos, caramba, entre influenciadores, empresários e representantes da casa de aposta. 16 indiciamentos. Puxa vida, hein? 16 indiciamentos é bastante coisa, viu? 16 pessoas vão ser indiciadas, viu? Puxa vida, cara. As conclusões constam do parecer apresentado pela parlamentar da manhã da sexta-feira 10, expectativa que o documento seja votado ainda essa semana. Na lista de indiciamentos propostos por Soraya, a influenciadora Virginia Fonseca aparece como um dos homens acusados pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. Então, elas foram indiciadas pelo crime de publicidade enganosa. Eu acho que consta no CONAR, né, todas as definições e se entende, aparentemente, através do indiciamento. Não teve a condenação, teve só o indiciamento, que ela tenha ferido o CONAR, né? Bom, não sei, vamos ver, né? Estelionato, puxa vida. Também há pedidos de... A famosa é acusada de induzir seguidores a realizar apostas com situações irreais de ganho. Ah, então o que pegou foi a conta demo, né? O que pegou foi a conta demo. Faz sentido, né? Então é pedido de direcionamento para a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, acusada de contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, integração de organização criminosa. A Deolane já foi presa, né? Outrora, mas ela foi liberada, né? Deolane é acusada de ser sócio oculto de uma casa de aposta. A 01, que opera a partir de uma adesão liminar da Justiça de São Paulo, segundo a relatora, além de estar na administração de preços, também divulgou extensivamente a atividade legal nas redes sociais. A Deolane Bezerra, ela... Eu não sei muito, porque eu não acompanho os posts dela, mas ela, eu imagino que ela, todo tipo de tigrinho, de rifa, de desgraça, ela tá fazendo, né? Ela não parece uma pessoa muito responsável acerca da audiência dela, né? Os pedidos feitos por Soraya Tronic não significam indiciamento automáticos, tá? Não existe condenamento, são pedidos apenas, né? E a lista é na prática uma sugestão. Cabe aos órgãos responsáveis do Ministério Público avaliar a apresentação dos denúncias, tá? O relatório final das deliberações das comissões parlamentares da CPI, produzido no final do trabalho, serve como documento definitivo do colegiado. As informações são encaminhadas aos órgãos responsáveis por promover eventuais responsabilidades e condições criminosas disputadas no documento. Em geral, o conteúdo é enviado ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União. Tá, então ele é enviado ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União. Então tá bem embrionário, né? Foi um pedido que vai levar para o Ministério Público e a Advocacia Geral da União e depois vai julgar, né? Cabe a esses órgãos, portanto, esse tipo de apresentação de denúncias baseadas no relatório. E, modéstia à parte, cabe ao meu órgão, que está embaixo das minhas calças, dele ficar duro ou mole. Soraya Tronic avaliou que a lista tem nomes que se misturam com um e outro. Para elas, as conclusões apostadas no documento compreendem o melhor que nós podemos contribuir com a legislação brasileira.
Acima de tudo, uma proposta de um adendo à regulamentação por parte do Poder Executivo para conseguirmos, pelo menos, minimamente monitorar os apostadores. Monitorar os apostadores minimamente, essa é o que a Soraya tá falando aí, a brisa dela, né? Para ser Soraya marca o início do fim do CP das Bets. Já tá no início do fim. Mas assim, de influenciadores só foi a Virgínia e o Rico Belchior lá, né? O John Vlogs, desculpa. O John Vlogs quitou, né? Deu rage kit. E outros influenciadores não foi, simplesmente não foi, ficou por isso, né? Marco o início do fim. Instalado para apurar outras coisas, possíveis organizações criminosas envolvidas com jogos de azar no Brasil. Por causa do 7 meses de trabalho, que já terminaram sem apoio dentro do Senado, quando estiver frustrado da relatora de prorrogar o trabalho. Uma tentativa frustrada, ou seja, não vai prorrogar, né? Não vai prorrogar e tudo mais. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, tá falando muito do político, eu não quero saber, né? Quero saber do que ele foi indiciado ali, né? Porque o político, quem defende, quem não defende, sei. Em maio, o influenciador foi ouvido pela comissão em meio a uma turba de chés nos corredores da casa, dentro da CPI, senador Cleitinho. Leitinho, bom, vamos dar o C, vamos botar Leitinho, né, pra ficar mais legal. O senador Leitinho, republicano dos MG, chegou a pedir para tirar fotos com o Virgínia. Pois é o rapaz que pediu foto lá, né. No mesmo mês, a CPI ouviu o influenciador Rico Melquiades, Pica Melquiades, a audiência foi marcada por um tutorial do Rico, o senador Irã, Isalci Lucas, a Soraya Tronic sobre como jogar um tigrinho, né. Tá, olha a lista de indiciamentos aqui, né. Tem as pessoas, Deolane Bezerra, Virgínia Fonseca, toda a lista dos indiciamentos. De influenciadora, eu não conheço essas outras pessoas aqui, tá? Não conheço essas outras pessoas, conheço só a Virgínia e a Deolane Bezerra. O Rico Belquias, ele saiu safe, né? Ele saiu safe. Só foi lá, jogou uns tigrinhos e voltou pra casa. Ai, caralho. Senador também pede investigação sobre a empresa Paybrokers apontado com intermediário de vencimento. Tá. Adélio Soares e Daniel Pardim. O Daniel Pardim, ele é o quê? Daniel Pardim, integrante da operação ilegal pela plataforma estrangeira de aposta. Bom, não sei, né? Tá aí, cara. Aparentemente ela foi no primeiro indiciamento. Utilizava casos de aposta como jogos simulados e irreais. Manter de reduzir os seguidores e criar ganhos fabulosos. Gente, é fabuloso os ganhos que você vai ter, as dívidas que você vai ter com o tigrinho, etc. Fabulosos são os meus ganhos, na realidade, né? Fabulosos são os meus ganhos, né? A atuação de influenciadores em redes sociais não é como uma publicidade qualquer, ela é baseada na credibilidade que deriva de uma suposta atuação real das pessoas. Claro, não é porque é na rede social que não deixa de ter que respeitar as paradas éticas e morais ali, né? Não há dúvida, sim, de que esses vídeos de apostas reais dos seguidores um erro sobre os ganhos incorridos pela influenciadora, afirma Soraya Tronic. Bom, a influenciadora Pamela Drude. Quem é Pamela Drude? Não conheço. Deixa eu pesquisar aqui. Pamela Drude, deixa eu ver. Não conheço a influenciadora Pamela Drude, tá? Tá aqui, a Pamela Drude. R7.bet. Por que... Cara, olha essa foto aqui, cara. Isso aí não é sobre bet, não é sobre nada. Isso aqui, essa foto... Eu não tô falando sobre bet, não tô falando sobre nada. Por que todas as pessoas no século XXI estão se tornando absolutamente idênticas? Cara, parece que tem 4 clones robocoides na minha frente, velho. O que está acontecendo? Que todas as mulheres estão se tornando completamente idênticas umas às outras? Elas estão se clonando? As mulheres estão fazendo osmose e se clonando? Como que pode, cara? São irmãs. Deixa quieto, rapaziada. Deixa quieto aí, rapaziada. Vou ficar vermelho, cara. Deixa quieto, rapaziada. Mas a crítica segue, cara. Elas são irmãs. Mas você vê... as pessoas parecem todas umas como as outras, cara. Antes tinha mais singularidades, né? As plásticas, elas não deveriam ser padronizadas, cara. Todo mundo vai ter o mesmo beicinho de peixe. Todo mundo vai ter o mesmo beicinho de tilápia. Todo mundo vai ter o mesmo olhinho de
de coisinha, todo mundo vai ter o mesmo maxilar, todo mundo tem o mesmo rostinho, cara. Então, assim, tem que refletir sobre isso, né? A influenciadora Pamela Drude também é acusada de ser alvo de pedido de licenciamento por publicidade enganosa e estelionato. O histórico de influenciadores, da influenciadora, da Pamela Drude, vamos mudar o nome? Vamos dizer assim, ó, Pamela Pum. A história do influenciador demonstra atuação expressiva em redes sociais, onde promoveu diversas plataformas de apostas online, sem a devida transparência quanto à natureza de suas apostas. Existem indícios de que os conteúdos publicados simulavam ganhos elevados, sem deixar claro ao público se tratava de os profissionais de demonstração de Soraya. Rapaziada, você fica fazendo coisa errada, você sabe que tá fazendo coisa errada, você acha que os influenciadores não sabem que eles estão fazendo umas propaganda mentirosa? Eles sabem, mas eles achou que a conta não ia chegar. Aparentemente, a conta não chegou. Porque isso foi só um pedido de iniciamento. Então eles estão certos no fim das contas, cara. Fica por isso, né? Erna Ribeiro Lima, Fernando Oliveira Lima e Tony Macedo Silvo precisavam por momentos de recursos para ocultar a origem dos valores obtidos. Bom, esses aqui não são influenciadores, né? São outras brisas aí que estão envolvidos na questão, tá? Não sei o que. Jorge Barboso, apesar que não sei o que. Sugestões de lei. Tá, sugestões de lei. Vamos ver isso aqui que é importante. Não necessariamente sugerir o indiciamento criminal de envolvidos, mas apresentar a proposta do Soraya elenca 19 propostas finalizadas pelo Senado. A autor afirmou que ao longo dos quase 7 meses de trabalho, o CPI pode constatar o crescimento descontrolado da BET. A relatora afirmou que ao longo dos quase 7 meses de trabalho, a CPI pode constatar a existência de um crescimento descontrolado das BET. Mas isso aqui, eu queria que... Deixa eu ver aqui, ó, peraí. Tem manda pra mim no meu WhatsApp, no Discord, tem uma mensagem que o Álvaro Machado Dias me encaminhou de um link, de uma notícia que ele achou que é importante sobre o assunto. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Soraya Tronic também afirma que foram identificados abusos claros com influenciadores simulando apostas falsas, propagandas apresentando as apostas como meio de investimento ou de ficar rico facilmente. Claro, né? É comum. Entre as propostas mais recentes está o projeto que altera a lei que regulamentou os bets para proibir após jogos que não sejam vinculados a eventos reais de tamanho esportivo. Ah, mas isso aí não vai passar nem fudendo, né? Bom, caralho. Bom, deixa eu pegar uma outra notícia aqui. Tem os comentários aqui, deixa eu pegar uma outra notícia aqui. Vai treinar hoje, Felga? Eu vou sim, viu, querido? Não, manda o do rapaz lá. E manda do que rolou, né? Esse aqui desse penúltimo que você mandou, da Veja, é bom? Não. Manda o resultado lá que deu, né? Sim, é o penúltimo. Tá, ó, e daí fica como? Daí a Deolane se pronunciou aqui, ó. Sobre a CPI, prometo que na terça-feira, 7/6, após a votação do relatório do Senado, venho aqui falar com todos vocês. Indignada, não estou. Talvez aprendi a conviver com esse preconceito estrutural assolado em um país em que uma mulher nunca pode nada. Carai, que brisa, hein? Essa é a brisa que panca a mente. Essa é a brisa que faz twin. Essa é a pedra que você fume e panca a mente e sai apoiando os outros. Você, uma mulher não pode nada, querida, você pode até demais, meu bem. Você pode até fucking demais, cara. Você tá literalmente falando, você vai investir, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Quando a pessoa investe, ela perde tudo e você mete o louco com uma conta demo. Você pode até demais, meu bem. Principalmente se meter a fazer algo liderado por homens, que no presente caso foram isentos de uma postura de indiciamento, não é? Minha luta é contra o sistema, é contra quem usa a máquina do judiciário para salvar interesses próprios. Caralho, ela tá lutando contra o sistema, divulgando tigrinho, porra, que luta foda. Eu sempre trabalhei dentro dos limites da lei, sempre declarei meus impostos, fui transparente nas minhas publicidades. Diferente de muitos que estão por aí livres e passando batido, mas por quê? Vamos entender juntos? A pessoa que não tem dom pra vítima. Porra, foda, hein? Muito foda, cara, muito foda, né? As pessoas estão aqui, ó. E mentiu, vários não foram citados. Caralho, vale a pena, cara, vale muito a pena, velho. Vale a pena você divulgar tigrinho, embolsar uns 70 bilhões de reais e depois falar assim, a minha luta é contra sei lá que porra. As pessoas vão aplaudir e falar assim, mentiu, faz a sensata. Puta que pariu, cara. Tá, sobre a Virgínia, ela fez uma nota da imprensa também, viu? Nota da imprensa, a defesa
técnica de Virgínia Fonseca, com respeito sempre demonstrado à CPI das bets do Senado Federal e seu relator, recebeu com surpresa e espanto. Nossa, que surpresa. Eu fui numa CPI, a CPI foi forgosa pra caralho, e eu fiquei super surpreso que eu fui indiciada. Puxa, que espanto. Espanto relatório e voto para o indiciamento do influenciador digital, apresentado pela senadora Soraya Tronic. Apesar disso, aguardo e confio no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá manifestação dos eminentes senadores integrantes da referida comissão parlamentar do inquérito. A defesa se pronunciará oportunamente após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe a Virgínia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais, que assim como ela, agiram licitamente na notificação do provisor das bets, que no entanto não constaram como indiciado uma situação na relatória. A mesma desculpa que a Dorlane deu, mas, ou seja, teve pessoa que fez e não deu nada, então pra mim não pode dar nada também. Teve pessoa que errou e não deu nada, ou seja, tem pessoa que rouba e não vai preso, então eu que tô roubando não posso ser preso também. Caralho, cara, onde que a gente vive, velho? Isso aí foi um advogado que escreveu. O advogado pegou e falou assim, ó, tem gente fazendo coisa errada e não deu mal, então por que eu tenho que dar mal? Puta que pariu, bicho. E daí, resultado... CPI das bets rejeita relatório e encerra trabalho sem pedido de indiciamento de Virgínia Deolane e outros 14. Ou seja, a CPI das bets acabou, ela se encerrou os trabalhos e não pediu indiciamento de Virgínia Deolane e outros 14. Ou seja, foi só um sustinho. Chegaram Deolane e Virgínia e falaram assim, pá! E daí elas pegaram e falaram assim, ah! E daí não deu nada. E tudo mais. E é por isso que a questão minha não é muito bater no governo, né? Não é bater no governo. A questão é fazer com que novos influenciadores que estão chegando e os já influenciadores que estão não repassem a parada, porque é fato que estruturalmente a parada não vai mudar. Mas se uma pessoa... Cara, eu recebi um comentário, inclusive, do influenciador esses dias, que inclusive foi no The Noite. Ele é um influenciador grande, ele foi no The Noite. E eu acho que eu até salvei o comentário dele, mas ele falou assim, Felca, eu estava analisando um contrato de aposta, eu tinha recebido um contrato de aposta, ele tem mais ou menos 500 mil seguidores, foi de noite, o caramba, e eu estava considerando aceitar ou não, e depois da sua mobilização em cima da CPI das bets, você viu, né? Você sabe o nome dele? Não lembro. Depois da mobilização sobre a CPI das bets, eu recusei por sua causa, e daí eu falei assim, caramba, cara, que doideira, né? Daí eu falei, pô, segue em frente, eu acho que vale muito mais a pena você conseguir dinheiro de forma bacana e honesta com produtos que você acha importante e relevante de fato. Mas é muito mais sobre esse movimento de menos pessoas ter acesso do que de mudar a questão de prática, porque não tange a mim, tange aos políticos, e sinceramente eu não tenho crença, eu não tenho fé na mudança não, porque envolve dinheiro, envolve muito dinheiro. CPI rejeitou nessa quinta-feira o relatório final que previu o indiciamento de influenciadores e empresários ligados à divulgação do empresário do setor. Uma sessão esvaziada, o parecer de Soraya Tronic foi rejeitado por 4 votos a 3, ou seja, 4 negativos e 3 negativos, né? Quem foi contra foi Angel Coronel, Eduardo Gomes, Efraim Filho, professora Dorinha Seabra, e quem votou a favor, Soraya Tronic, Eduardo Girão e Alessandra Vieira. Após 7 meses de funcionamento, o relatório de Soraya Tronic recomendava o indiciamento de 16 pessoas. Lista contava com o nome de 2 celebridades digitais, influenciador Virgínia Fonseca e Bezerra, que são quase 70 milhões de seguidores. Cacete, 70 milhões de seguidores, parceiro. Isso no Instagram, viu? Nas outras redes sociais, deve ser mais uns 500 milhões de seguidores. Elas têm muita voz, cara. Virgínia Fonseca e Bezerra são literalmente as pessoas que estão comandando o que as massas pensam e falam. Porque elas têm muito alcance, muito alcance. Elas estão literalmente dominando e influenciando e moldando o pensamento das pessoas, tá bom? Moldando o pensamento das pessoas, viu? O placar dessa quinta e terra CPI, que termina o seu relatório final e seu envio dos propósitos de orçamento dos órgãos oficiais. Ou seja, a CPI de fato finalizou. É provável que o assunto de bets seja esquecido. É provável que dê uma refreada na divulgação através do trabalho de muita gente que expôs o assunto. E futuramente ele vai ter uma voltinha e vai voltar, mas não como era antes. A gente vai ter uma reduzida, acredito nisso, e isso já é demais. Porque se uma pessoa só, não se matar porque ficou viciada em jogo de azar, toda a luta vale a pena. Toda a luta. Não é sobre acabar com tudo, porque é muito maior do que a gente pensa, né? Não tem como acabar, é muito dinheiro envolvido, etc. É uma empresa, é livre mercado, etc. É sobre conscientizar a pessoa que é viciada ou a pessoa que não entrou no vício, mas pode entrar. E limitar
a propaganda para essa pessoa. E como faz isso? É moldando o público, que é onde eu consigo ter um certo controle, né? Eu não consigo moldar o que acontece lá dentro, né? Eu consigo moldar a opinião das pessoas de certa forma, né? Porque eu falo com bastante gente e essa é a responsabilidade que eu tenho. Se eu conseguir colocar mais pessoas para apontar o dedo na cabeça do influenciador e falar assim, cara, não faça tigrinho não, cara. Isso não é bacana não. E o cara ficar meio tentado e falar assim, não, realmente não vou fazer, vou parar. Já vale muito, muito, tá bom? Bom, o Soraya avaliou ainda que seu parecer foi construído a partir de provas robustas e feliz CPI. Todos os brasileiros saberão que não terminou e não terminará em pizza. Eu não sou pizzaiola, caramba. Ela não é pizzaiola. Farei a entrega das pizzas e todo mundo... Tô brincando, pessoal. Farei a entrega dos relatórios de toda a documentação que nós colecionamos para as autoridades competentes para continuar a investigação. Indiciarem e depois registrar para o judiciário, afirmou a senadora à imprensa. O que ela falou? A relatora Soraya Tronic afirmou, no entanto, que encaminhará as conclusões das autoridades competentes com o Ministério Público, Polícia Federal e Ministério da Fazenda. Ou seja, vai encaminhar, ainda pode sofrer as penalidades. O fato, cara, é que... Eu ia falar assim, poderia ter evitado, porque é uma puta dor de cabeça que as influenciadoras estão passando, sendo que elas já tinham muito dinheiro. Mas realmente é tanto dinheiro que para elas talvez feche a conta elas terem passado tanta dor de cabeça, sabia? O parecer do senador afirmava que ao longo dos trabalhos a CPI pode constatar a existência de um crescimento descontrolado dos regulados das bets. Tá, isso aqui tudo a gente leu. Bom, a questão maior é que não deu fuck em nada, mas eles vão levar a parada para o Ministério Público e esse foi o resultado. Esse é do Folha de São Paulo? Não, né? Tá, esse é o resultado. Pamela Drude aqui. Tá, esse aqui é o Folha de São Paulo, só que tá desatualizado, né? Já deu... Pois é. Votaram contra no Ministério... na CPI ali, entre os políticos, mas vai ter o Ministério Público e as outras coisas pra votar. Mas sei lá, cara, eu não sei, cara. Eu sinto que... não sei. É mais ou menos isso, rapaziada. A doutora Delaney ela era ex-namorada do Kevin, né? Do MC Kevin, né? Ex-mulher, né? E é mais ou menos essa parada. A CPI finaliza oficialmente. Não vai mais existir CPI. Quem brincou, brincou. Quem não brincou, não brinca mais. Ou seja, quem foi. Quem não foi, não vai mais. Os influenciadores que não foram, que recusaram, eles não vão mais. Deu certo a recusa. Ficou por isso e é mais ou menos como a gente imaginava. Mas teve função social de mobilizar milhares e milhões de pessoas sobre o assunto, conscientizar, confortar e ajudar a castrar um pouco do espalhamento. Existiu essa função durante o período da CPI. Então, o meu trabalho, para mim, eu vejo como concluído. Eu sinto que já fiz a minha parte para tentar dar luz nessa parada, né? Dar luz nessa parada tava muito na sombra, cara. A CPI, a função foi dar luz. Pra mim, a função maior era dar luz. Eu já sabia desde o começo que não ia mudar nada. A função é dar luz sobre a parada. E uma CPI tem o poder de dar luz. Pessoas falando sobre, pessoas bacanas falando sobre. Muita gente veio falar sobre, né? Muita pessoa bacana, influenciadores, veio falar comigo e tudo mais. Mesmo a Cela, que sentou aqui do meu lado e falou que recusou 10 milhões no Tigrinho. Muitos influenciadores, cara, veio falar comigo, parabenizando e tudo mais. Essas pessoas que deram luz, que falaram sobre o assunto, são todas essenciais para uma mudança, porque realmente não é uma mudança, não uma mudança na prática, mas uma mudança no inconsciente coletivo de banalização do rolê, né? Porque o fato, pessoal, é que na ponta da vara tem pessoas com dívidas, pessoas morrendo e pessoas desesperadas. Esse é o fato. Salvando uma dessas almas, o meu trabalho ele já foi mais do que bem sucedido e feliz. Tá bom? Mais ou menos isso, cara. Minha opinião sobre essa brisa aí, cara. Foi indiciado, não deu fucking nada. Não nada. Tá bom? Faz sentido? A Virgínia, cara. O caso da Virgínia é muito interessante, cara. Agora mudando de assunto, né?
É muito interessante, porque a Virgínia, ela é enorme. Se você acha que, se você não tem noção do quanto ela é grande, a Virgínia é muito grande, parceiro. Ela é muito grande, velho. Ela é mais famosa, ela é assim, na rede social e na rua mesmo, todas as pessoas conhecem a Virgínia, ela é muito grande. E parte disso é porque ela fez da vida dela um reality show. E reality show, ele tem um efeito psicológico e neurológico nas massas, na audiência, que é muito poderoso. Porque quando você participa da vida da pessoa, mesmo que seja os frames que a pessoa quer mostrar, mesmo que seja os momentos que a pessoa, só os momentos que a pessoa quer mostrar, e são momentos controlados e são mastigados de forma como um produto, mas são muito constantes, você sente que você faz parte da vida da pessoa, você sente que você conhece ela muito bem. E o reality show, ele não é só um reality show da Virgínia. Ele era um reality show extremamente interessante. Ele estava num núcleo de pessoas famosíssimas como o Leonardo, como o João Guilherme. É muito interessante o caso da Virgínia, né? De influência e tudo mais, né? Tava no núcleo do João Guilherme, do Zé Felipe, da Bruna Marquezine também, que é a namorada do João Guilherme. Então tinha um núcleo, e das filhas também, porque se você for olhar de forma fria, as pessoas se interessam muito por maternidade no geral. E tudo na vida da Virgínia é um produto. Então, maternidade é um produto, casamento é um produto, agora até o término virou um produto. Então, tudo é um produto, é assim como ela decidiu lidar com a vida dela. E é um produto extremamente poderoso e valioso. É literalmente o porquê as pessoas assistem BBB. É pra você ver as pessoas quando você sente que elas estão desarmadas. Então, os stories mais valiosos da Virgínia é quando ela estava cansada, desarmada, falando uma besteira ou falando uma coisa impulsiva. As pessoas elas querem se conectar com as pessoas. As pessoas querem se conectar, elas querem ter conexão com o próximo, né? E muitas pessoas são sozinhas, muitas pessoas não têm esse próximo, ou se tem, pela proximidade não acham tão interessante. Ou seja, eu conheço o meu amigo, eu sei tudo sobre ele, não acho tão interessante, ele tem uma vida parecida com a minha. Quando você vê uma pessoa riquíssima, com uma vida interessante, uma família interessante, que está mostrando os seus pormenores, está mostrando as suas vulnerabilidades, está mostrando o dia que ela está despenteada, o dia que ela está fétida, etc., e defecada, e fazendo as coisas dela do dia a dia, e cozinhando, e dando para a filhinha comer e tudo mais, você tem uma conexão absurda com uma pessoa que é muito poderosa, uma pessoa que você vê que é muito rica. Vira quase um modelo a ser seguido, assim. Então, na verdade, vira um modelo a ser seguido na sua vida, assim. Então, a Virgínia tem uma influência extremamente, extremamente poderosa. Só que ela terminou, né, recentemente. Esse efeito reality show de família perfeita quebrou. Ela vai provavelmente perder bastante da relevância depois do término. Tô dando uma constatação, tá? Ela vai perder bastante relevância após o término, porque ela estava num conglomerado que era interessante, mas ainda vai continuar relevante pela própria natureza do conteúdo dela, que ela decidiu fazer, que é fazer da sua vida um reality show. Isso é muito forte. Isso é muito forte, principalmente quando você tem uma vida interessante, quando você é rica, e quando você é bonita, etc., quando você tem coisas que as pessoas desejam. É um caso muito interessante e fala muito mais sobre, pra mim, o que eu analiso esse caso, assim, eu não fico analisando com sangue na boca nem raiva, eu não sou um cara raivoso não, né? Eu analiso esse caso com uma certa frieza e pra mim não é muito interessante a parte da Virgínia. Eu entendo as motivações do porquê ela faz isso, é interessante a parte que as pessoas se comportam. Porque nos comentários, etc., as pessoas defendem a Virgínia com unhas e dentes, porque não é como se estivesse defendendo uma influenciadora, é como se estivesse defendendo a minha irmã, ou a minha prima, ou a minha tia, porque o efeito reality show faz você conhecer, por mais que seja uma ilusão, faz você sentir, por mais que seja uma ilusão, que você conhece muito aquela pessoa. Então é muito interessante o que ela fez com a vida dela, como que ela produziu conteúdo em cima disso, e é muito interessante como é tiro e queda. Você faz sua vida no reality show, sua vida interessante o suficiente, você vai crescer pra caramba, e as pessoas vão amar acompanhar e dar pitaco sobre a sua vida. O sacrifício, o que você tem que entregar, o contrato que você tem que assinar com o diabo, digamos assim, é a sua paz. Você não vai ter paz, você vai se sentir vigiado o tempo todo, você vai ser perturbado o tempo todo, perturbado mentalmente, inclusive, você vai ficar o tempo todo em vigília, você não vai ter descanso, mas 60 milhões de Instagram, uns bilhõezinhos na conta, vale a pena, né? A conta fecha. Para muitas pessoas fecha, para a Virgínia fechou, né? É muito interessante a brisa da Virgínia. Agora, uma coisa que é muito delicado é quando a exposição tange pessoas que não têm
capacidade para escolher como crianças. Essa que é a parte muito complicada. Quando você não tem a capacidade de escolher se você quer ser exposta como as crianças, tá bom? É aí que fica muito complicado, viu? É aí que fica muito complicado. É isso, pessoal. Vamos ter umas donates mais aí? Manda umas donates aí, bom pra mim.